Deus, estarei deixando a mensagem da parte de Deus, se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, o verso 16, que diz: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Glória a Deus. Paulo fala nesse verso 16, a quem vos apresentardes para servir, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, para a vida. Ou seja, Paulo ele está ensinando a igreja de Romanos quem eles apresentou, ou quem eles estava apresentando para servir. Se eles apresentou a Cristo para servir para a obediência, eles herdarão o fruto da obediência, que é a salvação, que é a vida eterna, por intermédio da nossa redenção, da remissão dos nossos pecados, as nossas ofensas, através do sangue, da morte de Cristo e da sua ressurreição. O mesmo ressuscitou ao terceiro dia, morrendo na sexta-feira e ressuscitando ao dia domingo. Paulo está ensinando esta igreja de Romanos quem eles haveria escolhido para obedecer, se era a palavra de Deus. Pela obediência e pela fé em Cristo Jesus, eles irão herdar a vida eterna. Mas se o pecado, então eles estão herdando a desobediência, que irá ser condenada ao fogo do inferno. Este capítulo 6, o verso 16, é bastante importante, porque Paulo vai dizer: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer. Ou seja, quem eles apresentou para lhe obedecer, então eles estão sendo servos daquele a qual eles apresentou. Ou seja, se eles apresentaram a obediência para servir a obediência, eles então são servos da obediência, servos de Cristo, pelo que não pode praticar aquilo que não é conforme a obediência, que é contra a obediência. Vocês têm que servir a obediência, a santificação, tem que servir a Cristo de todo o coração. E sendo assim, a obediência, o fruto da obediência, irá produzir sobre a vida de quem verdadeiramente obedece à palavra de Deus. Mas Paulo vai dizer: ou se vocês apresentar a desobediência, que é o pecado, vocês estarão sendo servos do pecado. Jesus ele vai dizer no livro de João capítulo 8, e o verso de número 34, ele diz: na verdade vos digo que todo aquele que peca é servo do pecado. Ou seja, porque estão apresentando o seu corpo ao pecado, estão apresentando o seu corpo à imundícia da carne, os desejos da carne, a qual é contra o Espírito, pelo que a carne não deixa que a obra do Espírito seja concluída ou exercida, e pelo que a obra do Espírito a carne tenta impedir. Mas se nós declararmos que iremos ser servos da justiça, servos da obediência, Deus nos dá força para vencer este mundo, Deus nos dá força para vencer o pecado. A Bíblia vai nos dizer em Gálatas, capítulo 5, e o verso de número 14 até o 16, a Bíblia vai nos dizer: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, para nós andarmos em espírito, temos que viver uma vida plenamente de oração, uma vida plenamente de obediência à palavra, da leitura, de jejum. Ou seja, nós temos que viver uma palavra diante da presença de Deus, meditando nestas santas escrituras, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, muitos são chamados, mas são poucos que são escolhidos, porque o muito que são chamados não querem dar ouvido à palavra de Deus, quer servir ao Senhor de qualquer maneira, quer servir ao Senhor de qualquer jeito. Mas ainda Deus, ele conta com aqueles que são poucos, mas estes guardam a palavra de Deus em obediência, estes andam conforme a palavra de Deus quer que eles andem. Ou seja, a obediência é um fruto do Espírito Santo, a qual todos nós quer darmos e guardarmos e colocarmos em prática, iremos herdar a nossa salvação através da justiça, através da nossa fé
pela obediência à palavra e crendo sim que Cristo irá nos dar redenção, que Cristo irá nos dar salvação, porque a Bíblia diz: se morremos com Cristo, viveremos também com Cristo. Ou seja, se sofremos com Cristo, naquele dia também iremos ser achados com Cristo, porque a Bíblia vai nos dizer, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, o mesmo Senhor irá descer do céu. E a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados num abrir e num piscar de olhos. E a Bíblia diz que nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor. Ou seja, a recompensa de Deus irá vir para mim, para ti, que vive uma vida de obediência à palavra, que não troca os seus princípios, que não troca a palavra de Deus pelas coisas que o mundo apresenta, por causa que tudo que o mundo nos dá é passageiro. Tudo que o inimigo, o diabo, o devorador nos apresenta é passageiro. Porém, o que Deus nos dá é eterno. O que Deus nos dá é santo. Porque tudo que vem da parte de Deus, você pode até sofrer, você pode até fazer sacrifício, mas pela obediência à palavra, você irá ser vencedor. Por isso que a Bíblia diz para nós não conformar com este mundo, mas para nós sermos transformados pelo poder da renovação da palavra e da nossa mente, para que nós venhamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. A obediência vai nos levar a conhecer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha, sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial e poderosamente. Compartilhe, deixe o seu like, pois o que tem a crescer é só a obra de Deus, que vai alcançar vidas, e alcançando vidas, a esperança que vem por intermédio da palavra de Deus salvará, libertará, fortalecerá e realizará as promessas de Deus sobre muitos. Então, que Deus vai abençoar a sua vida. A Bíblia vai nos apresentar no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo vai apresentar ao jovem Timóteo Cristo como a nossa esperança. Ou seja, Cristo é a esperança para mim, para a sua vida. Cristo é a esperança para a humanidade ser salva, para aqueles que estão em becos, falados, vielas, serem libertos, aqueles que estão aprisionados pelo jugo da servidão do diabo. Assim como o povo de Faraó estava aprisionado na servidão do Egito por Faraó, mas Deus levantou Moisés para libertar, e Deus enviou seu Filho para libertar este mundo, pois a Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial e poderosamente, em nome de Jesus.